Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. E hoje eu vou tratar com vocês, você que está me assistindo em casa também, eu vou tratar de um assunto hoje muito delicado, um assunto muito interessante, que é a questão da ofensa. E eu queria que você prestasse bem atenção na palavra, porque você pode sair daqui hoje comovido, você pode sair daqui hoje bem tratado e sair daqui uma pessoa diferente como você é hoje. E você pode conseguir também trazer uma diferença para a sua casa, para a sua família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada para nós darmos o pontapé inicial em Lucas no capítulo 17. Lucas capítulo 17, no versículo, pessoal, 5. Lucas 17, versículo 5. Deus vai ajudar bastante você aqui hoje. Agora eu só peço uma coisa, que você preste atenção, porque se você não conseguir prestar atenção, não adiantou você ter vindo até a casa do Senhor, a casa de Deus. E você que está me assistindo em casa também, não adianta você não prestar atenção no que eu vou pregar. Não vai te ajudar muito, porque a palavra de Deus ela só consegue funcionar na vida daquela pessoa que consegue entender, assimilar e colocar em prática. Então Lucas 17, versículo 5 fala assim: e disseram então os apóstolos do Senhor: acrescenta-nos a fé. Você nota aqui na Bíblia Sagrada que nós já estamos aqui meditando em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, o ministério de Jesus terreno, está praticamente quase acabando. Jesus está mais uns capítulos à frente, e Jesus vai se entregar na cruz do Calvário. Nessa altura do campeonato aqui, o Senhor Jesus já tinha dado a vista aos cegos, já tinha dado audição aos surdos, já tinha ressuscitado várias pessoas, caminhado sobre as águas, e os apóstolos de Jesus presenciaram tudo isso. E aí você me pergunta e você me diz: mas pastor, por que eles pediram para que Jesus acrescentasse a eles a fé, se eles presenciaram visualmente tudo que Jesus ele fez? Como é que pode eles pedir: Jesus, nos dá mais fé, mas mais do que eu já dei para vocês? Mais do que eu já mostrei para vocês, todos os milagres, as maravilhas? Só que daí você vai acabar entendendo, quando você volta 2 versículos atrás, você vê em Lucas 17, o versículo 13, o porquê que eles pediram acrescenta-nos a fé. Por causa do seguinte, versículo 3: olhai por vós mesmos. E agora diz assim, atenção, hein? Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia, e essas 7 vezes no mesmo dia ele vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Agora você entendeu por que os discípulos pediram fé. Em outras palavras, Jesus, tenho fé para cura, tenho fé para prosperidade, tenho fé para libertação. Mas Jesus, o Senhor está pedindo um negócio aqui que é muito forte. Uma pessoa chega e ela me machuca, ela me ofende, ela faz uma maldade comigo 7 vezes no dia, e num dia só, e naquele mesmo dia a pessoa vem e me pede perdão, me se arrepende e pede para mim perdão. Eu tenho que perdoar a pessoa? Aí os discípulos disseram: ah, Jesus, o Senhor vai ter que acrescentar fé na gente. O Senhor vai ter que acrescentar fé, porque nós não conseguimos viver isso. Isso aqui é uma maioria, pessoal, de todos os seres humanos, é isso. Falta fé para a gente conseguir perdoar as pessoas com facilidade. Falta fé para a gente, da gente chegar ao ponto de não se ofender mais, de uma pessoa chegar para mim e para você e falhar com a gente, e no mesmo dia, pode ser mais que uma vez, ela pedir perdão e você perdoar a pessoa. Isso aqui se chama perdão extremo, e falta fé. Se faltava fé para os apóstolos, para nós também falta. E eu queria que hoje você entendesse que quando você não consegue viver isso aqui, você não consegue viver esse perdão, você fica refém do diabo.
você fica refém de Satanás. Se você deixar marcado agora aqui, já eu volto para esse texto. Vamos abrir para você entender mesmo, para você entender que a pessoa que ela se sente ofendida, ela se torna refém de Satanás. É só você ver 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. 2 Timóteo, vamos abrindo lá por gentileza. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 24, fala assim: e ao servo do Senhor não convém contender. Então todo mundo que serve a Deus, não convém você brigar, não convém você discutir, você bater de frente, não convém. E aí diz mais: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Então o correto mesmo é você ser calmo com todas as pessoas e nunca brigar, nunca bater de frente com ninguém. Mas diz mais ainda: mas sim ser manso com todos e apto para ensinar e sofredor. Sofredor é aquela passagem que você já conhece na Bíblia Sagrada. Se alguém te bater no rosto, você dá o outro depois, né? Você já viu isso na Bíblia Sagrada? Jesus, ele falou ou não falou? Se alguém te ferir numa face, oferece. É isso, é você apanhar e não fazer nada. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Isso aqui é só quem é parecido com Jesus consegue fazer. Os outros não conseguem. Jesus, ele estava na cruz, todo ensanguentado, cravos, os espinhos na cabeça, os cravos nos pulsos. Ele estava todo machucado, ferido. Ele olhou para aquelas pessoas que tinham machucado ele e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem. É só para quem é de Jesus, é só para quem é parecido com Cristo para fazer um negócio desse. Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser, no finalzinho, aptos para ensinar e sofredores. Ou seja, sofrer, mas não bater de frente, não contender, não entrar em briga. E ele fala mais, eu vou chegar onde eu quero: e instruindo com mansidão os que resistem. Então a pessoa está resistindo ao evangelho. Eu acredito que você já algum dia já discutiu com alguém, uma pessoa chata. Quem já discutiu com alguém chato, teimoso? Então, aquela pessoa que resiste, você vai tentar falar alguma coisa, parece que não adianta. A pessoa parece que ela quer vencer você. Sabe aquela pessoa que quer sempre vencer você no campo das ideias? Não interessa o quanto você esteja certo, ela vai querer vencer você. E ele diz assim, instruindo com mansidão os que resistem, para ver, olha só, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, se você for manso, se você for sofredor, se você não bater de frente com essa pessoa, mas se você for instruindo com aquela pessoa com mansidão, sem bater de frente, porventura ela se arrepende e ela consegue daqui a pouco alcançar um lugar de arrependimento e conhecer a verdade. Tá, e agora eu vou chegar no versículo que eu queria. Se segure na cadeira, atenção. Lembra que eu falei para você que toda pessoa que se ofende, ela fica na mão do diabo? Olha só o que diz agora: e tornem a despertar. Por que tornem a despertar? Você vai entender. E tornem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Toda pessoa briguenta, toda pessoa ofendida, toda pessoa machucada com raiva no coração, a Bíblia diz que ela está como se fosse dormindo. Você sabe que você está dormindo, o ônibus está passando e você não percebe. Você está dormindo, alguém está fazendo alguma coisa na cozinha, você nem percebe. Toda pessoa que ela está ofendida, machucada, brava, ela não percebe que ela está daquele jeito. Como, pastor? Ela está aqui, ela está presa em laços do diabo, em cuja vontade está presa. Porque a palavra ofensa, você vai entender já eu vou te mostrar. Ofensa significa isca. A palavra ofensa significa como se fosse uma isca para prender você. Você imagina, por exemplo, você colocar uma minhoca no anzol, você larga na água. Depois que você largou na água aquela isca, no anzol, o peixe vem e ele pega na boca dele. E ele fica como o peixe, pessoal, preso. Ou toda vez que você bate de frente com alguém, briga e se sente ofendido, se sente injustiçado com aquilo, não poderia ter falado assim comigo, não poderia ter me dito isso. Então, quando você fica desse jeito, você fica preso ao demônio. O demônio consegue segurar você. Olha que coisa séria que eu estou te ensinando, mas tem mais, não é só isso não. Então você vê aqui que a gente tem que orar para que as pessoas despertem da ofensa, que as pessoas despertem a pessoa ficou escandalizada. Mas sabe onde que vai vir os escândalos? E vai prender as pessoas em laços e a pessoa vai ficar amarrada? Volta lá em Lucas 17.
Lucas 17, o versículo 3, ainda. Lucas 17, 3 diz assim, ó: olhai por vós mesmos. Vamos ler devagarinho comigo. Se o teu irmão, pronto, se o teu irmão pecar. Toda vez que você vai ver na Bíblia Sagrada uma ligação com ofensa, você vai ver que a ligação com ofensa, que a pessoa ficou ofendida, ficou chateada, aborrecida, é com pessoa próxima. Nunca vai ser com pessoa distante. Porque as pessoas próximas, você tem mais expectativa. Pessoas próximas, você é aquela pessoa que você espera mais daquela pessoa. Por exemplo, você não vai se ofender por muito tempo com uma pessoa que você não conhece, principalmente se a pessoa não é crente. Logo você vai dizer: ah, pobre coitado, nem conhece a palavra, que Deus abençoe ele, nem sabe o que está falando. Mas quando o marido te ofende, quando a esposa te ofende, quando um filho que você espera tanto nele faz isso, quando você tem uma pessoa próxima sua, um amigo íntimo, uma amiga íntima, e a pessoa atrai a tua confiança, fala uma besteira para você, faz alguma coisa, ali, irmãos, é aquela isca que o diabo colocou para prender você. Tanto é que essa questão que eu estou falando, você está conseguindo compreender o que eu estou falando? O diabo não vai usar pessoas longe para te ofender. O diabo vai usar pessoas proximíssimas. Proximíssimas. Pastor, naquele que você espera muito, naquele pastor, naquele patrão, naquele obreiro, aquela esposa, o filho, pessoas que você tem expectativa, porque você não vai se frustrar e se ficar bravo com pessoa que você não tem expectativa. Você quer ver o que o Davi falou? Deixa marcado aqui em Lucas 17. Vamos para o Salmo 55. Então o diabo quer prender você. Ele viu que ele não te prende com doença, você fica curado. Ele vê que o diabo, ele vê que você não se prende com um problema financeiro. Você é uma pessoa que luta, prospera, dá a volta por cima. O diabo não te prende com outras coisas. Ele diz: já sei, vou colocar uma ofensa no coração dessa pessoa, vou fazer essa pessoa ficar se sentir injustiçada, vou fazer essa pessoa criar raiva, vou fazer essa pessoa ficar presa a mim através de um escândalo. Quer ver? Salmo 55, versículo 12. Acharam, irmãos? Se você não achou, vai para você aqui na tela, tá? Salmo 55, 12. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria me escondido. Olha o que Davi disse: não foi um inimigo que me atacou, porque senão eu suportava. Não foi uma pessoa que me odiava que se engrandeceu contra mim, mas ele fala assim: senão eu teria me escondido dessa pessoa. E agora se segura na cadeira, versículo 13: mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo, praticávamos juntos suavemente, e íamos com a multidão. Aonde que eles iam? À casa de Deus. Irmão, você se machuca muito gravemente se você não estiver bem espiritualmente com o irmão da igreja, pessoa que vai junto contigo à casa de Deus. Você viu que ele disse: quem me machucou não era quem me odiava, quem me machucou e me ofendeu não era o inimigo. Se fosse o inimigo eu suportava, ele está ali para fazer essa obra. Se fosse uma pessoa que me odiasse, mas não foi tu, meu amigo íntimo. Eu confiava em você, eu acreditava em você, nós estávamos sempre juntos, nós íamos à casa de Deus juntos, a gente falava da palavra, a gente ia lá louvar a Deus, adorava a Deus junto. O que você foi fazer comigo? É isso que o diabo muitas vezes está usando, pessoas próximas, pessoas muito próximas, porque ele quer que você fique, sabe como? Provérbios, bem pertinho aí, Provérbios 18, versículo 19. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada aqui, meus irmãos. Porque o irmão ofendido, de novo, não está falando que você se ofende com um estranho. Claro que você fica chateado uma vez, uma pessoa que estranha, que você não conheceu, te tratou mal, mas aquilo ali passa rápido, irmão. Aquilo ali passa rápido, passa. Agora, quando uma pessoa que você está na mesma casa que a dela, e quando você é tratado mal, ou alguém te faz uma coisa, uma pessoa que é amiga sua e está na mesma igreja, e está no mesmo grupo, e está na mesma família, por isso que fala a palavra irmão de novo. Por isso que o Davi falou: é meu amigo íntimo, era alguém que eu depositava expectativa e confiança. E é isso que o diabo quer, ele quer pegar pessoas próximas suas para te lesar.
para deixar você desse jeito, ofendido, preso a ele. Você vê que a pessoa que ela está ofendida, ela está presa, enlaçada ao demônio e vai fazer a vontade do diabo. Daqui a pouco eu vou te contar um testemunho próprio meu. Não é nem um testemunho, um testemunho. Depois te conto. Então, o irmão ofendido, aquela pessoa que ela ficou escandalizada, ele é mais difícil de conquistar, diz a Bíblia Sagrada, do que uma cidade forte. Porque a pessoa faz isso aqui, irmãos, ó, a pessoa se fecha. A pessoa é mais difícil de conquistar que uma cidade forte. Ela se fecha para Deus, a pessoa se fecha para os homens, a pessoa fica um bom tempo lá, sabe, remoendo aquele negócio dentro dela. E diz mais, o irmão ofendido, porque a pessoa é próxima, né? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar que uma cidade forte. E as contendas, as discussões são como os ferrolhos do palácio. Então a pessoa se fecha e se tranca. A pessoa se fecha e se tranca. Aquelas discussões ofenderam a pessoa ao ponto dela se trancar. E aí tem um negócio que eu queria te voltar lá em Lucas 17, que eu não falei ainda, volta lá. Então Jesus está querendo dizer, olha, o correto seria um irmão pecar contra você 7 vezes no mesmo dia. E nesse mesmo dia que ele pecou 7 vezes, se ele se aproximar de você e pedir perdão as 7 vezes, você tem que perdoar. Você sabe que humanamente falando isso é uma coisa impossível. Mas olha o que Jesus ele fala aqui em Lucas 17, versículo 1. E disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não venham os escândalos. Aqui está bem exatamente a palavra que eu queria chegar. Porque você pensa que escândalo é uma coisa, ofensa é outra. Não, a palavra, se você tirar o E da palavra escândalo, fica escandalon. Escandalon é ofensa no grego original. Então escandalon, como eu falei você, é uma isca que se prepara dentro de uma armadilha para prender a pessoa. E Jesus disse, vai vir armadilha, vai vir, o diabo vai colocar pessoas contra pessoas. O demônio ele vai fazer esse negócio, ele vai lançar pessoas contra pessoas. E ainda mais, irmãos, esse escândalo, né, ofensa, ou escandalon, que é no grego original. Então esse escândalo é isso, é você ficar, sabe, assim ó, chocado com aquela pessoa que ela fez aquilo com você. Você não esperava, você não aguardava. É como se você tivesse parado e alguém te desse um tapa na cara. É como se você tivesse parado e alguém passasse uma perna em você e você disse, caramba, eu não estava esperando, eu não estava aguardando isso. E Jesus disse, é impossível que isso não venha. Ou seja, se prepara que vai acontecer. Se prepara que vai ter ofensa, vai vir escândalo. Se você for abrir Mateus 24, versículo 10, pode ir lá, deixa eu botar aqui na minha Bíblia Sagrada também. Mateus 24, versículo 10. Acharam, queridos? Quem está conseguindo compreender o que eu estou falando até agora? E eu já vou te dar já um testemunho muito forte, um testemunho meu. Testemunho. Tem o testemunho e o testemunho. O testemunho é meu, que eu vivi isso aqui. O que eu estou pregando para você hoje foi a pior época que eu estive, né, vamos dizer assim, eu estava com Jesus, conhecedor da palavra, e eu me deixei levar pela ofensa. Eu me deixei levar pelo escandalon. Eu me deixei levar pelo escândalo. E o meu coração não conseguiu perdoar por um certo tempo. E ali o meu ministério fez assim, ó. Mas depois eu vou te dizer que eu dei a volta por cima. Como eu dei a volta por cima, tá? Então, Mateus 24, versículo 10. Todo mundo encontrou? Diz assim, ó. Neste tempo. Você sabe que Mateus 24, você vai notar que é o sermão profético, o princípio das dores. Jesus está falando sobre os últimos dias. Jesus está falando sobre os dias que nós estamos vivendo hoje. E a Bíblia diz, nos últimos dias, muitos. Quando fala muitos, olha para o pastor Michael, é a maioria. Nós estamos em 100 pessoas. O que seria muitos? Mais de 60%, né? Mais de 60%. Senão seria metade. Então metade é uma coisa, muitos, então é a maioria. Então Jesus está dizendo assim, ó, neste tempo muitos, a maioria serão escandalizados. A maioria vai se ofender. O diabo ele vai atacar as pessoas com ofensa. E olha o que ele diz agora, muitos serão escandalizados. E agora, atenção, hein? Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, se aborrecerão. Então Jesus está falando que nos últimos dias seria desse jeito. Primeiro viria o escândalo e a ofensa. Depois da ofensa você iria trair essa pessoa. Trair o quê?
Essa pessoa traiu a sua confiança e você ficou chateado com ela. E você vai começar a odiar aquela pessoa. E isso aconteceu comigo há uns anos atrás. Aconteceu alguns episódios. Aliás, foram acontecendo vários episódios frequentes, né? Um atrás do outro. E eu acabei me ofendendo com uma pastora. Me ofendi com essa pastora. Um pouco também com o esposo. Me ofendi com essa pessoa. E eu então comecei a ter isso aqui que você viu no coração. Eu comecei a ficar, odiando. Nunca peguei numa arma para dar um tiro. Nunca levantei a mão para dar um tapa. Nunca fiz isso. Eu fiquei praticamente que nem o Absalão. Quem lembra do Absalão que eu preguei semana passada? Como é que o Absalão ficou? Lembra? 2 Samuel 13, versículo 22. Quem lembra como é que o Absalão ficou depois que o irmão dele estuprou a própria irmã? Porém Absalão não falou com Aminon nem bem nem mal. Faz assim todo mundo com a mão. O que ele fez? Se fechou e se trancou. Foi assim que eu fiquei. Eu me fechei, eu me tranquei, comecei a me isolar. Já não conversava mais com essa pastora, não conversava com esse pastor. Quando conversava, dá para ver no rosto que eu não estava legal com eles. E nesse período eu comecei a ficar desse jeito. Aquilo ali começou então a passar pensamento de traição. Como assim pensamento de traição? Saí do ministério. Começou a passar em pensamentos, né, de traição, tipo fazer corpo mole muitas vezes na obra de Deus. Não digo que eu fiz isso, tanto é que você vê que eu estou na Igreja Internacional Graça de Deus. Mas começou a passar pensamento de traição. Por exemplo, o seu esposo, ele te ofendeu, começa a passar pensamento de fazer uma coisa com outro homem. É isso que eu estou te falando. Quando você é ofendido, começa a passar pensamentos, fluem na tua mente pensamentos de traição, de você trair, porque primeiro vem a ofensa. Lembra que Jesus falou? Volta lá em Mateus 24, 10 ó. Nesse tempo muitos serão escandalizados, se ofenderão e trair-se-ão. Então quando você está de mal no ministério, você pensa em trair aquele ministério com outro. Aquele marido, você está mal com ele, você pensa com outra mulher. E aí vai, aquela empresa, você se ofendeu naquela empresa, você está pensando já em outra empresa. É assim, isso que eu estou falando é pura verdade. Eu não estou inventando, estou falando a verdade. Bom, aí o que começou a passar esses pensamentos na minha cabeça. E eu comecei a ficar com ódio. Aí um dia eu li uma passagem na Bíblia Sagrada, que eu quero que você segure na cadeira. Segurou bem? 1 de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Aqui foi a minha salvação. Aqui foi a minha. Quem quer ser salvo disso aí também? Porque assim, eu estava odiando, ou eu estava ofendido, e eu estava com esse pensamento de traição. Era crente contra crente. Crente contra crente, porque é uma pastora, e eu sou pastor, eu prego o evangelho, ela prega também, e aí vai. Mas como eu disse, o diabo não conseguiu me derrubar com doença. O diabo não conseguiu me derrubar com problema financeiro. O diabo não conseguiu me derrubar com problema dentro de casa. Ele tentou isso aqui comigo, e ele estava quase conseguindo, até que isso aqui eu li. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos. Então você só vai reconhecer que uma pessoa é convertida de verdade. Ela passou da morte da vida porque ela ama os irmãos. Segura essa. E quem não ama o seu irmão permanece. Aí eu li isso aqui e falei, caramba, como é que eu vou demonstrar que eu passei da morte para a vida? Porque aquela pessoa que está próxima a minha, quando fala irmão, é pessoa próxima, aquela pessoa de convívio, de convivência. Você ama ela e você não odeia ela, porque se você odiar ela, você está morto. Aos olhos de Deus você está morto. Você não é convertido não. Como diz um amigo meu, pastor, você é moleque. Você não é convertido. E agora, aqui que mudou a minha história. Próximo versículo, põe na tela. E qualquer que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida. Aí eu falei bem assim para Jesus, mas eu, escuta bem. Aí eu falei assim, mas Jesus, eu não matei ela, ela está viva. Como é que o senhor pode dizer que eu sou, eu brigando com a Bíblia, como é que o senhor pode dizer que eu sou um homicida? Como é que o senhor pode dizer que eu sou um homicida se eu nunca peguei na arma para mandar um tiro nela ou para enforcar ela nem nada? Aí o Espírito Santo falou bem assim no meu coração, mas se acontecer alguma coisa com ela, como é que tu vai ficar? Vou ficar feliz. Aí Deus falou assim, tu é um homicida. Se tu morrer hoje, Deus falou comigo assim, se tu morrer hoje, tu não vai entrar no céu. Eu fiquei por um tempo que nem um assassino,
Porque se acontecesse alguma coisa com ela, no fundo do fundo eu diria o quê? Bem feito, mereceu. Em outras palavras, eu estava ofendido. A pessoa ofendida, ela se torna um homicida. Se acontece qualquer coisa ruim com aquela pessoa que te fez uma maldade, no fundo você, se a pessoa morrer, por exemplo, já foi tarde. Irmão, não vem me dizer para mim que não é. Primeiro vem pensamento de traição, sair, separar. Depois que você passa desse pensamento de traição, vem o ódio. E no ódio, que começa com a ofensa, depois vem a traição e por último vem esse ódio. No ódio você se torna um homicida. Eu vou ler de novo. Qualquer que odeia, aborrece o seu irmão. E Jesus diz que se teu irmão pecar contra ti, você tem que perdoar ele rápido, porque você é homicida, você é um assassino. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida. Por que diz permanente nele? Claro que ele pode se arrepender, ele tem a vida eterna. Se ele se arrepender, ele tem a vida. Mas se ele não se arrepender, não tem. Então a vida eterna não é permanente nele. Aí eu disse, não, peraí. Aí eu comecei a trabalhar meu coração. E naquela época eu fiquei preso então ao diabo. E o diabo começou a tirar minhas coisas. Porque o salário do pecado é a morte. Eu perdi aquela igreja, eu fui auxiliar, passei um bom tempo me tratando, fui me tratando, e daí um dia surgiu uma oportunidade, que eu recebi esse pastor, eu recebi eles no ministério, e eu fiz uma reunião gigantesca para eles pregarem. Eu tratei eles a pão de ló, coloquei no melhor hotel que tinha na cidade. Tratei eles a pão de ló, tratei bem. Ensinei até para essa pastora algo que era concernente às coisas do ministério. Tratei bem. E eu vi, Jesus, eu superei. Jesus, não estou mais morto, agora eu continuo vivo, Jesus. E logo depois fui trabalhar com o missionário Henrique Soares, pastor Jaime, e agora sou líder estadual aqui no Mato Grosso do Sul. Eu consegui vencer a ofensa. Eu consegui vencer aquela ofensa. Eu consegui vencer, porque da ofensa veio o pensamento de traição, e dos pensamentos de traição, não traição a minha esposa, você entendeu, né? É traição àquela pessoa que me ofendeu, fazer alguma coisa contrária, né? E depois veio o ódio. E o ódio, como eu disse, eu jamais peguei numa arma e jamais pegaria numa arma para dar um tiro, para dar uma facada, né? Que nem o Absalão fez, jamais. Mas se acontecer, naquele período, pelo amor de Deus, hein? Naquele período, se acontecesse alguma coisa, eu estava feliz. Por que eu estava feliz? Porque eu estava escandalizado e ofendido. E tem muita gente hoje aqui na igreja que se acontecer alguma coisa com aquele teu desafeto, você fica feliz hoje. Você fica feliz. De repente você que está me assistindo no YouTube, no canal das igrejas agora, você também. Você fica feliz se acontecer. Você é um homicida e você não vai para o céu. Você é um assassino. Agora, se você vencer essa ofensa, você tem a entrada no reino de Deus. Você precisa se libertar disso. Não interessa quanto a pessoa te fez, você precisa liberar o perdão e amar essa pessoa. Lembra Jesus, todo ensanguentado, o Pai perdoa porque eles não sabem. E agora vem um negócio mais forte. Quem quer uma coisa mais forte que essa então? Posso continuar pregando, irmão? Mesmo? O negócio vai piorar agora, hein? Mateus capítulo 24, volta lá no versículo 10, onde nós estamos. Nos 3 estágios da ofensa, ou do escândalo, ou do escandalon, como é o grego original, ofensa, né? Nesse tempo, muitos, a maioria vai ficar ofendido com alguém. Trair-se-ão uns aos outros. Se for na empresa, vai pensar em ir para outra. Se for no casamento, vai pensar em outra mulher, outro homem. Se for no ministério, vai pensar em ir para outro. E assim por diante. Vai começar a fluir pensamento de traição, de sair, de abandonar, de se isolar. E uns aos outros se odiarão. Aí já se odiou, você já viu o que acontece. Aí odiou, já é um homicida. Aí se acontecer alguma coisa de ruim, já está feliz. E agora vem o próximo versículo. Se segura, hein? Surgirão muitos, a maioria, meu Deus do céu, nem sei como é que eu vou falar um negócio desse. Falo? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão também a muitos. Quem quer entender esse versículo que eu nunca tinha entendido e agora entendi? O versículo anterior desse está falando sobre o quê? Ofensa, traição e ódio, tô certo?
O que esse versículo está falando? 11, sobre ministério, falsos profetas e pessoas que vão estar debaixo da cobertura dele, que serão enganados. Sim ou não? A maioria dessas igrejas que você vê que são abertas, por aí para cima e para baixo, e que você muitas vezes frequenta, não foi Deus que abriu. Ela se ofendeu em outro ministério e abriu dela. E está enganando você também. Enganando você também. E você se lascou. A maioria dessas igrejinhas que você vê para cima e para baixo não foi aberta em Deus. Foi aberta porque saiu ofendido de outro ministério. A maioria. E a Bíblia diz que vão enganar, sabe quem? Aquelas pessoas que naquele ministério, naquele lugar também estão ofendidos. Quantos nesses últimos dias você tem visto na internet pastores que saem pregar falando que você é igreja e você não precisa ir na igreja? Quem já escutou isso aí? Já escutou? Esses caras, o que eles foram nas igrejas por aí? O que eles foram? Ofendidos. Por isso que eles falam isso. E sabe o que eles vão pegar e arrebanhar para eles? As pessoas que estão ofendidas. A maioria dessas igrejas, você vai para cima e para baixo aí, é tudo rebeldia. Foram todas elas abertas, porque não concordaram com uma coisa, porque o irmão olhou com cara feia, porque o pastor disse para não fazer, e a pessoa não aceitou e saiu e abriu o ministério. Tudo falso. E o falso é muito perto do parecido. Quem já viu um relógio de marca, o verdadeiro e o falso? Não é quase igual. Então você vai nessas igrejas e vão pregar, e vai ter louvor, e vai ter tudo, e não é de Deus. E é o que Jesus falou. E sabe o que vai acontecer? Quem quer saber o que vai acontecer depois disso ainda? Quer saber o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Próximo versículo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos... Sabe por que vai esfriar? Porque você começa a frequentar esses lugares e eles vão começar a injetar em você o quê? A pregação ou ofensa? Ofensa, e você vai se esfriar. Vão ficar ofendidos com tudo que é ministério. Vão ficar ofendidos com tudo que é igreja. E daqui a pouco não vão congregar mais. O que você acha mais fácil para o lobo fazer? Matar uma ovelha sozinha ou matar as ovelhas em bando? É muito mais fácil matar uma ovelha sozinha. E é isso que ele está querendo. Ele está querendo dividir cada vez mais, picar. A gente fala, mas é melhor abrir uma igreja do que um bar. Eu não concordo. Sou a favor do bar? Não, eu sou a favor de abrir uma igreja que não seja desse jeito. Porque a pessoa vai para lá, ela se escandaliza, ela se ofende de tal maneira que nunca mais ela vai querer ir numa igreja. Aí depois você fala alguma coisa, lá na igreja da graça, isso, você sai para lá com esse negócio de pastor. Você viu que é uma coisa do demônio? Você viu como é que o diabo está fazendo para derrubar? Não é mais doença, não é mais crise. O diabo está usando as pessoas se escandalizarem. Primeiro a pessoa se escandaliza, se ofende. Depois que a pessoa se ofende, você viu registrado que ela vai começar a ter pensamento de traição, de sair daquele lugar e se envolver com outra coisa. Depois disso, sabe o que vai acontecer? Ódio. Aí já vai desejar a morte. Geralmente esses pastores que gostam de falar mal dos outros ministérios, bater e falar que aquele ministério não é de Jesus e tal, não sei o que coisa. Pergunta para eles do antigo ministério que eles saíram, o que eles vão falar. Eles vão falar que eles estão como? Aquilo lá não é de Deus, é tudo capeta, é tudo diabo. Será que a gente é do capeta do diabo? Ou a pessoa está enganada? Você sabe o que é uma pessoa enganada, né? O enganado é aquele que pensa que está certo, mas não está. Muitos falsos profetas e muitos serão enganados. E o amor das pessoas vai se esfriar. As pessoas vão parar de acreditar em Deus. Vai se esfriar. Então por isso eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. Provérbios capítulo 6, todo mundo vai lá. Provérbios capítulo 6. Quem está compreendendo, estou falando aí? Você tem que cuidar. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, vai entender agora todas as igrejas que o senhor falou é tudo do capeta. Não, estou falando que você tem que tomar cuidado, que a maioria é isso. Jesus falou que vai ter muitos falsos profetas, muitos serão enganados. Tem que cuidar, irmão. Dentro de casa também, esses pensamentos de traição que você está tendo, isso foi uma ofensa que você teve. Olha para mim, para minha cara, você nunca me esquecer disso. Se você e sua esposa, se vocês estivessem bem e você não tivesse sido ofendido, você não teria esses pensamentos. Porque um casal que está bem não pensa em traição. É ou não é? Um casal que está bem não pensa em traição. Agora um casal que está mal pensa. De repente você foi ofendido ou ofendida
Alguma coisa aconteceu em palavras ou em atitudes. Você acha que por que um filho pensa em sair de casa? Porque ele está bem ou ele se sentiu injustiçado e ofendido? Claro, nunca ninguém sai de casa do nada. Quem lembra que eu preguei sobre o filho pródigo? Por que ele saiu de casa? Porque ele se sentiu, claro, ofendido. Por isso que ele saiu de casa. Ele não suportava mais o irmão mais velho. Por que o Absalão foi lá e matou o irmão dele? Porque no começo ele se sentiu ofendido, que o cara se deitou com a irmã dele, forçou a irmã dele. É isso que você tem que entender. E o diabo odeia a gente, irmão. Ele vai tentar desse jeito, ó. Provérbios capítulo 6, o versículo 16. Fala assim a Bíblia Sagrada. Estou quase acabando, tá, irmãos? Provérbios 6, 16, cadê ele? Ó. Existem 6 coisas que o Senhor Deus odeia, mas a 7ª ele abomina. Você viu que abominar é pior do que odiar. Então, se você odeia uma coisa, já é ruim. Certo ou errado? E o que é abominar? É mais do que odiar. Então eu vou te mostrar, pastor, mas o que é para Deus? Se Deus odeia um negócio e ele abomina, é muito pior. Cruz credo, é um estupro? É um escortejar? Meu Deus do céu, sei lá, é matar em série. Não, vamos ver o que é que Deus abomina. Vamos lá. Então a primeira coisa que Deus odeia: olhos altivos. 2, língua mentirosa. 3, mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam para correr para o mal. A testemunha falsa que profere a mentira. Já foi 6. Vamos ver qual que Deus abomina agora, que é a 7ª. E a 7ª, lê para mim. O que semeia contenda. Meu Deus, pastor Michael, não estou entendendo. Pastor Michael, por que Deus abomina tanto essa última? Daquele que fica semeando contenda entre os irmãos. Quem começou com tudo isso e acabou tirando 1/3 dos anjos e derrubou aqui na terra e viraram demônios? Quem? Lúcifer. Quem falou Lúcifer aí, ó? Resposta certa. Deus abomina porque você faz coisas igual ao diabo. Você fica semeando contenda entre os outros. Você é o Satanás. É isso que Deus abomina. Ele abomina esse leva e traz, essas informações muitas vezes idiotas. Eu passei por um lugar pregando o evangelho, e um dia nas primeiras fileiras da cadeira, escuta só como é que funciona o negócio. Eu sempre chamo isso de informação, até anotei aqui, ó, informações imprecisas. E as pessoas passam isso para frente. Quase que teve gente que se desviou. E o cara que ia desviar essas pessoas, a pessoa que fez esse negócio ia dar conta delas. Olha o que aconteceu. Nas primeiras fileiras da igreja assim, tinha uma senhora que estava falando muito alto, que ela queria atendimento. Eles estavam meio que se pegando ali, e estava até meio que atrapalhando assim o andamento do culto. Aí uma obreira, ela foi tentar falar com essa senhora, para ela falar um pouquinho mais baixo, que estava em andamento o culto. Foi tentar falar com a pessoa, mas foi falar para ela só para ela se acalmar, que ela seria atendida e tal, que nós faríamos visita na casa dela. E a mulher, ela tem uma forma de mais espalhafatosa. Ela começou a falar mais alto. Aí tinha um pessoal atrás dela olhando. Sabe o que o pessoal fez? Mandou uma mensagem para mim: pastor, o senhor tem que regular os seus obreiros bem aí, porque eu nunca fui uma igreja que nem essa, que brigam com senhoras idosas por causa da sua esposa, que ela tem que sentar nas primeiras fileiras. Aí eu falei: sentar nas primeiras fileiras a minha esposa? Sim, pastor, o senhor coloca lugares marcados para sua esposa, e se alguém senta, brigam, porque aquele lugar é da rainha da igreja. Falei: onde é que você viu isso aí, rapaz? Aí eu fui fazer um tiratema se as obreiras estavam brigando com a mulher por causa do lugar da minha esposa, porque daí o negócio ia ficar quente mesmo. Aí disse: não, pastor, não, que ela estava só pedindo para ela baixar um pouquinho e isso eu ia atender depois. Mas esse cara já estava passando para os outros que era um lugar para minha. E eu te pergunto, era? Não. Você tem que tomar cuidado com o que falam dos outros. Você tem que cuidar, que muitas vezes o negócio vem venenoso para te tirar daquela igreja. O negócio vem uma conversinha, como eu estou pregando agora, semeia contenda entre os outros, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Vigia. O diabo, ele quer sujar o teu coração, porque ele sabe, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida. E se você, atenção, se você é uma pessoa que você se fecha, acabou tudo. Eu escutei um grande pregador um dia americano falando um negócio, e eu vou te falar agora, eu vou finalizar que eu já preguei demais. Mas ele falou um negócio:
Lá em Jerusalém tem dois mares, o Mar Morto e o Mar da Galileia. Quem já ouviu falar dos dois? O Mar da Galileia, ele é vivo. O Mar da Galileia desemboca nele a água e sai dele a água. Ele é vivo, coisa mais linda. Tem muito peixe. Tanto é que as pescas maravilhosas onde foram? No Mar da Galileia. Só que tem outro mar chamado Mar Morto. Já ouviu falar do Mar Morto? Então o Mar Morto entra. Tem água que entra nele, mas ele não tem saída. Então tudo que para ali morre. Ele é salgado, morre. Ele é até bonito, é uma água azul cristalina, morre, porque ele entra, mas não, ele é fechado. Cuidado, irmão. Eu quero que você seja o Mar da Galileia, que você entra a Deus e dá a Deus, entra a Deus e sai Deus, entra a Deus e sai Deus. Mas muitas vezes, por causa da tua ofensa, entra a Deus e você se fecha, não dá Deus para os outros. Dê Deus. Você está recebendo Deus, dê Deus para as pessoas. Você tem que ser o Mar da Galileia e você não pode ser o Mar Morto. Tudo que desemboca em você morre, porque você só tem entrada, não tem saída. Você tem que entrar a entrada e a saída. Você recebe de Deus, você dá a Deus. Você recebe de Deus, você dá a Deus. Você vai ser uma pessoa abençoada. Grava isso. A partir de hoje, começa a pensar nisso que eu preguei, e você seja uma bênção em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor Jesus, bem forte para a glória de Deus. Vamos colocar de pé e vamos orar. Vamos colocar de pé, vamos orar. Quem vai orar junto comigo agora? Entenderam sobre ofensa um pouquinho hoje ou não? Caramba, pastor, eu nem sei que eu vou orar agora. Você vai pedir perdão para Jesus e vai dizer: Jesus, eu quero ser limpo completamente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pode se colocando em pé toda a igreja. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora rápida. Você me responde qual é o personagem bíblico. Vou fazer um quiz bíblico agora com vocês. Ele foi odiado pelos irmãos, depois os irmãos tentaram matar ele, depois ele foi vendido, ele chega no Egito, ele foi injustiçado, de injustiçado ele foi parar na cadeia, lá na cadeia ele ficou esquecido para mais alguns anos, e depois daqueles anos ele se tornou um grande governador. Quem? Pronto, beleza, esse que não é difícil de achar, né? Só explicando a vocês que estão em casa e você que está aqui na igreja, esse tinha motivo para se escandalizar. Tinha ou não tinha? Esse ele tinha motivo para se ofender. Tudo aquilo que aconteceu com ele, ele tinha um motivo muito grande. Eu quero que você encontre, se você encontrar na Bíblia Sagrada o José ofendido, se você encontrar o José ofendido, eu como a Bíblia Sagrada com sal e açúcar na sua frente. Arranco todas as folhas e como elas. Então olha só o que eu vou te falar agora. Uma coisa que vem no meu coração agora. Por que o sonho que José teve lá atrás, por que esse sonho se concretizou? Ele foi grande José, porque ele não se ofendeu, ele não se escandalizou. O que eu quero dizer para você? Tem muitos sonhos de Deus que estão trancados na sua vida porque você se ofende. Tem muita coisa linda de Deus na sua vida, mas isso não foi liberado ainda porque ainda existe coisa no seu coração. Ai pastor, fica até bravo quando o senhor prega isso. Não. Se você ficar ofendido com o que estou pregando, vai passar pensamento de traição. Depois da traição vai vir o ódio. E o ódio você se tornou um homicida e você não entra no céu. Então não esqueça. Grave isso. O dia que você começa a liberar esse negócio tudo dentro de você, diga assim: eu fico da Galileia. Você se torna o Mar da... Agora se você estiver fechado, e se você meter uma tranca e fechar, você se torna um Mar Morto. Quem quer ser um Mar da Galileia? Aleluia. Vai ter vida em você, você vai ser abençoado. Levante as mãos aos céus bem alto, feche os teus olhos. Pai, nós estamos aqui orando e dizendo: Jesus, eu não quero isso para mim, Jesus. Eu quero ser uma pessoa que eu não vou me ofender com facilidade. Eu quero ser uma pessoa que eu não vou. Deus, muitas vezes até pode passar no meu coração, no coração dessa irmã, no coração dessa pessoa, pode até passar um ódio, alguma coisa, mas não vai demorar muito tempo não, Jesus. Não pode, Jesus. Porque quando a gente começa a guardar essas coisas ruins, nós vemos a folia que acontece. É como se um anzol tivesse pegado na sua boca e prendido você. Tira esse anzol da tua boca, irmão. Tira esse anzol que prendeu você. Tira esse anzol que trancou você. Esse negócio que trancou a sua vida. Você ficou preso, amarrado. Faz anos que você carrega isso no seu coração. Faz anos que você carrega esse ódio. Você quer fazer um tirateima se você está ofendido ou não? Faz comigo, levanta a mão para o céu que eu faço um tirateima contigo. É só você pensar:
Se essa pessoa que te fez uma maldade, se acontecesse alguma coisa ruim com ela hoje, como é que você se sentiria? Ah, pastor, me sentiria muito bem. Então você já sabe por que você não cresce na vida. Então você já sabe por que você não vai para frente. Porque você tem um sentimento de ofensa e o diabo prendeu você aí. O dia que essa pessoa passar por qualquer necessidade, qualquer dificuldade na vida dele ou dela, qualquer dificuldade, e se você não se doer por essa pessoa, dizer bem feito, mas você dizer misericórdia, até orar por essa pessoa, você venceu a ofensa e Deus tem coisas grandes para você. O tamanho da paz que você tem com as pessoas vai ser o tamanho das bênçãos que Deus vai dar para você. Oh, requeturibi canta ribalabachoria, raia xerequeteremiciquentalabas. Ô Espírito Santo de Deus, dirige, Pai, essa pessoa. Dirige, meu Deus, esse homem. Dirige, meu Deus, essa mulher. Assim como aquele grande pastor americano um dia disse que o mar da Galileia é diferente do mar morto. O mar da Galileia, ele tem entrada e tem saída. O mar morto só tem entrada, mas não sai. Por isso que morre tudo lá. Você tem que repreender isso agora. E você tem que dizer: sobre tudo que eu tenho que guardar, eu vou guardar o meu coração. Porque do meu coração vai proceder as saídas da vida. De dentro de mim eu vou ser abençoado. Diga bem alto comigo: eu vou receber Deus e vou dar Deus. Você não vai ficar parecido com o demônio. Você não vai ficar parecido com o diabo. Você vai ser imagem e a semelhança de Deus, sempre receptivo para as coisas celestiais. Levante as mãos e cante o refrão dessa canção. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Oh, maravilhoso Deus, não desistiu. De mim. Tua destra me sustenta. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Obrigado por não ter desistido de mim, Jesus. Tua destra me sustenta. Obrigado por essa palavra, Jesus. Me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Não desistiu de mim. Oh, glória. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Levante as mãos aos céus e cante aleluia. Quando tudo diz que não, aleluia. Tua voz me encoraje a prosseguir. Mais uma vez, levante as mãos e cante isso. Quando tudo diz que não, aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. Sei que não e Deus está trabalhando contigo, hein? Deus está trabalhando com você. E o que diz sobre mim não pode se frustrar. Não pode se frustrar. Levante a sua voz e grite bem alto: venha em meu favor, peça. Venhas em meu favor e cumpra em mim. E cumpras em mim teu querer. Teu querer. Deus do impossível. Deus do impossível. Não desistiu de mim. Não desistiu de mim. Tua destra me sustenta. Me faz prevalecer. Prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Não desistiu de mim. Tua destra me sustenta. E me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Pai, abençoe esse povo que aqui está. Diga em voz alta comigo: eu vou lutar contra todo vestígio de ofensa, todo vestígio de escândalo, tudo aquilo que me tenta me lançar contra outra pessoa vai cair por terra, em nome de Jesus. E você diz amém e aplauda o mais forte que você pode ao Senhor Jesus. O mais forte que você pode, esse Deus. Deus abençoe você que está em casa. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar.
Brasil, meu Brasil. Abre o largo peito e deixa a luz raiar, meu Brasil.